Estamos a aproximar-nos, talvez, dos momentos mais relevantes desta semana de oração. Eu poderia até dizer que talvez o assunto de hoje e amanhã representa o ponto de base de onde nasceu esta semana de oração. A Guerra dos Sentidos nasceu por causa da questão da música e do meu interesse por ela. Eu gosto sempre de ver quando os jovens estão animados, entusiasmados com música, se embrenham com instrumentos, fazem grupos e participam. Isso é extremamente importante e para Deus também é algo muito importante. Eu gostaria que começássemos por entender alguns aspectos. Eu queria que entendêssemos que nós vamos começar a entrar em alguns campos e talvez quebrar alguns paradigmas. O nosso objetivo não é substituir alguns clichês ou tabus por outros, mas levar-nos a raciocinar. Por isso, eu quero que vocês tenham as cabeças a funcionar, as canetas e os papéis também. E algumas das coisas vão parecer paradigmáticas. Por exemplo, ainda ontem eu disse que o lilás era a cor gay e hoje eu vim de lilás. Não estou a querer passar nenhuma mensagem subliminar, apenas quero que entendamos que não estamos a trazer tabus. Não quer dizer que porque alguém veste de lilás isso quer dizer alguma coisa. Estamos a falar de todo um contexto, toda uma série de conceitos que estão associados. E hoje nós vamos entrar então noutro sentido. Já saímos da visão, vamos entrar na audição. E ao falarmos da audição, vamos falar principalmente sobre música. Eu queria dizer que talvez muito do que eu vá falar já tenham ouvido, mas eu acredito que uma grande percentagem daquilo que vamos falar vai ser informação chocante, surpreendente para vocês esta noite. E vai levar-nos para casa a pensar, será que é realmente assim? Coisas que tivemos talvez como certas por toda a nossa vida, poderão hoje ser questionadas, poderão hoje ter informação nova que nunca pensámos existir, ou que talvez desconfiássemos, mas não pensámos ter como certa. Para mim foi assim e sempre fui uma pessoa muito informada por estas questões. Eu, como disse, tinha uma banda, os Babel, não é? Uma banda rock. Não era rock cristão, nós éramos bem ecléticos, tocávamos vários estilos de música. Eu tocava baixo, para ninguém ouvir muito, não é? E tínhamos mais alguns rapazes da igreja que eu frequentava, éramos da igreja de Queluz, ali em Lisboa, e também tínhamos um membro da igreja de Espinho, que depois veio a ser o nosso vocalista. E montámos esta banda porque as pessoas diziam que o cristão não deve ouvir rock. E nós perguntámos porquê e não víamos nenhum motivo. E então, as pessoas diziam que era porque as bandas têm palavrões e tudo mais. Decidimos montar então uma banda que não tinha palavrões nem nada de obsceno. Achávamos nós que não havia nenhum problema. Que os cristãos, os adventistas, pudessem ouvir. E montámos essa banda. Eles já estavam em semi-formação e eu entrei para a banda. Pouco tempo depois também, como eu disse, eu comecei a frequentar as noitadas, não é? Ali toda aquela área de Lisboa, não é? Das noites, da night, como se costuma dizer. E como eu disse, de manhã eu estava na igreja, e cheguei a ser até diácono da minha igreja, e à noite eu era frequentador assíduo da discoteca. Ia realmente para dançar. Eu costumo dizer que há na discoteca aqueles típicos segura-copos, que são aqueles indivíduos que não dançam nada, só ficam ali a ver o que é que há à volta. Mas esse não era o meu caso. Eu ia realmente para dançar. E também, pouco tempo depois, esse meu amigo vocalista tinha um outro amigo que não era da igreja, porque todos nós éramos da igreja, esse amigo não era, que tinha uma discoteca, e então ele me convidou para de vez em quando ir tocar tambores na discoteca. Enquanto bombava, como se costuma dizer, a música techno, eu ficava na pista de dança a tocar tambores.
Então sempre estive envolvido com várias coisas que têm a ver com música. Não me considero propriamente um músico, mas um curioso musical. E lembro-me que começou a surgir a questão sobre a bateria, se pode, se não pode, se deve, se não deve. E eu comecei a achar que algumas pessoas na igreja já eram quadradas porque não deixavam dançar, diziam que não se podia dançar, mas que também tinham algum preconceito com relação à bateria. E decidi fazer uma pesquisa para provar a essas pessoas um pouco antiquadas, de mente fechada, que não havia problema nenhum na bateria, que aquilo era apenas mais um instrumento e que elas estavam com preconceitos. E foi no início dessa pesquisa que começaram a surgir muitas informações, especialmente quando fui para os Estados Unidos, tive acesso a uma série de material e me chegou muita informação e foi assim que nasceu a Guerra dos Sentidos. Depois começou a chegar informação sobre outras áreas de interesse, uma coisa levou à outra, foi assim que nasceu esta série. Então, a palestra de hoje é um pouco a palestra-mãe, hoje e amanhã. No fundo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ainda ontem eu me queixei que estava a não conseguir condensar. A palestra de ontem eu condensei cerca de umas 2 a 3 palestras e entre hoje e amanhã eu vou condensar cerca de 4 a 6 palestras. Então, como veem, é um esforço um pouco grande, mas vamos tentar fazer isso. Hoje nós vamos entrar então na questão da audição. Mas antes eu queria que fizéssemos uma oração. Estes 2 assuntos de hoje e da manhã, creio que são vitais, como eu disse, para mim são os primeiros pontos altos e mais relevantes da semana de oração. E eu gostaria que se concentrassem muito bem neles e gostaria que Deus me inspirasse seriamente para passar esta mensagem. Mesmo nos nossos lugares, para não fazermos muita movimentação, peço apenas que se curvem com reverência. Eu me ajoelharei aqui à frente. Santo Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Sabemos quão importante é este assunto, quão crucial ele é no contexto dos eventos finais. Eu peço-te neste momento, Senhor, inspiração especial para passar esta mensagem. Não que o resto da semana de oração não tenha importância, mas porque este assunto tem um crucial e importante desempenho no papel final. Peço que nos inspires para entender, possamos estar receptivos à voz do Espírito Santo e que possamos ser usados por Ele para falar e para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos ainda a falar no contexto das avenidas da alma, daquilo que nós temos como a guerra dos sentidos. Sabemos que estamos envolvidos num conflito entre o bem e o mal, e na realidade, neste conflito, como eu disse, ninguém pode ser encontrado como neutro. Então, dizem os meios satanistas, eles têm uma regra, uma máxima. Se alguém não assume uma posição firme por Cristo, é considerado automaticamente do lado do inimigo. Isto significa que se temos familiares que ainda não se decidiram por Cristo, eles estão automaticamente dominados pelo mal. Se temos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, que não assumem uma posição firme por Cristo, essas pessoas estão consideradas automaticamente não como neutras ou como pessoas que não são nem boas nem más, mas estão consideradas do lado do mal. Se somos cristãos que não temos uma posição definida por Cristo, mas vivemos uma vida dupla, estamos considerados automaticamente do lado do mal. Diz que aqueles que não assumem posições firmes por Cristo estão registados no céu como infiéis. Como eu disse no sábado, ímpios não são apenas aqueles mauzões que fazem mal a toda a gente. São todos aqueles que não assumem uma posição firme por Cristo e acabarão por perecer eternamente. Então estamos no meio deste conflito. As avenidas da alma. Nós, ao falarmos sobre música, vamos fazer primeiro, esta é a sequência das palestras de hoje e de amanhã. A primeira parte é a história da música, a segunda parte é a história do rock and roll, a terceira parte vamos falar sobre música e efeitos, os efeitos da música, e na quarta parte vamos falar da música no contexto da adoração e no contexto dos eventos finais.
Eu vou tentar condensar ao máximo as informações e pegar nos pontos-chave para termos tempo de abordar o máximo de coisas possíveis. Todos nós sabemos que a música já existia. Sim, obrigado, Sara. Depois podem baixar os PowerPoints quando o site voltar ao ar, creio que em abril. Podem voltar a baixar os PowerPoints e estarão até os vídeos disponíveis. Todo o nosso material é disponibilizado gratuitamente. Portanto, sabemos que antes mesmo de existir a Terra, já existia a música. Então, não é algo nosso. E quando Deus criou a música, criou com um propósito, para um efeito, e arranjou alguém a quem dotou com extremo talento para dirigir a música. Esse alguém era Lúcifer. E diz em Ezequiel 28, este texto às vezes é subjetivamente atribuído a não ser relativamente à música, mas há várias formas de o traduzir, pode referir-se a música ou a adornos, mas o que é certo é que é uma versão bem forte e nós sabemos pelo Espírito de Profecia que há confirmação de que se refere a música. Lúcifer entendia tanto do lado rítmico como do lado melódico, ou seja, era um especialista em tudo o que compõe a música. Ele tinha sido o maestro, o regente do coro celeste. Ou seja, era ele quem dava a primeira nota e todos os outros anjos entoavam então. Bom, obviamente, a pessoa que é escolhida para maestro não é o que entende menos, mas é o que entende mais. E eu gostaria que pensássemos no seguinte, só para começar. Imaginem a pessoa que vocês conhecem que mais entende de música. Comparem essa pessoa com o anjo que menos entende de música. Já viram a diferença? Agora imaginem comparar essa pessoa com o anjo que mais entende de música. É uma distância brutal. Qualquer pessoa que conheçam na Terra não estará nem aos calcanhares daquilo que Lúcifer, hoje Satanás, ainda entende de música. Porque quando ele saiu, Deus não disse assim, ei, passa para cá o talento que eu te dei. Ele saiu exatamente como estava. E para dirigir o coro celeste é preciso ser talentoso com música. Talvez as melodias mais lindas que já ouvimos na nossa vida possam ter saído da mente de Lúcifer. Temos a tendência de pensar que são as melodias feias que são produzidas pelo diabo. Bom, depois vemos que os anjos cantavam e ainda hoje cantam quando a igreja louva ao Senhor em espírito e em verdade. Se juntam para cantar conosco. Também cantavam com Adão e Eva. A contrária também é uma premissa verdadeira. Se eles se juntam quando louvamos a Deus de uma forma correta, também não se juntam os do bem, mas os do mal, quando louvamos a Deus de uma forma errada. Porque para eles é uma forma de contra-adoração. É isto que se faz nos cultos satânicos. Eles cantam os hinos do nosso cenário, substituindo o nome de Cristo por nomes de demónios. Eles rezam, vou pôr desta forma, o Pai Nosso de trás para a frente. Há inversão de valores para tudo isso. Mas Satanás ficou irado ao ouvir esta harmonia entre anjos e seres humanos e decidiu que haveria de incitá-los à desobediência. Isso aconteceu quando ouviu sobre música. Imagine que vocês eram responsáveis por uma atividade e que de repente eram descartados e outra pessoa era posta no vosso lugar. Como é que se sentiriam cada vez que essa atividade fosse desempenhada? Cada vez que há louvor, isso traz à memória de Satanás que ele foi descartado dessa posição para não mais voltar. Isso faz-o lembrar de tudo aquilo que ele poderia ainda hoje estar a experimentar. Bom, vamos então entender agora um fator muito importante. Há algumas misturas de conceitos. Por exemplo, as pessoas não entendem a diferença entre música sacra, música secular e música mundana. Há pessoas que acham que o cristão só pode ouvir hinos. Outros até pensam que talvez Ellen White tenha recomendado não ouvirmos nada de música que não fosse de igreja. Mas mesmo no Espírito de Profecia encontramos vários exemplos de música secular sendo tocada, incluído Ellen White a escutar e a elogiar música secular. Qual é a diferença entre música sacra e música secular, então? Bom, vamos analisar um dia sacro em relação ao dia secular. O sábado é um dia
Sacro. O que significa sacro? Sagrado. E o que significa sagrado? Santo. E o que significa santo? Porque a gente não diz normalmente no nosso dia a dia essa palavra. Separado, diferente, único, especial. Então, sagrado é algo separado, diferente, único e especial. Música sacra deve ser uma música separada, diferente, única e especial, incomum. Significa que, como cristão, num dia sacro eu não trabalho, mas como um cristão é uma pessoa separada, sagrada, ela não deve trabalhar dia nenhum, é isso? Sim ou não? Alguns pensam que sim, não é? Mas podemos trabalhar nos outros dias, apesar de serem dias seculares. Então, nos dias sacros temos atividades sacras, nos dias seculares temos atividades seculares. Também, em momentos sacros ou no momento de adoração, ou de elevação, ou de louvor, podemos ouvir música sacra, devemos dedicar a Deus e aos momentos sagrados música sacra, mas no nosso dia-a-dia podemos ouvir música secular. Mas e se a música secular que eu ouço, ou se o meu emprego secular é no cabaré ou na boate? O que é que acham? Não há mal nenhum em ter um emprego secular, certo? O que é que acham? Já estão a dormir? O que é que acham? Além de ser um emprego secular, é um emprego mundano. Então aqui está algo muito importante a reter. O cristão deve utilizar para a adoração apenas música sacra, separada, diferente. Pode utilizar no seu dia-a-dia, para além da música sacra, música secular, desde que essa música secular não seja mundana, ou seja, não ofenda os princípios de Deus. Eu vou dar um exemplo. Se eu cantar chan 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 chararan, chararan chan chan chararan, chan chararan chararan chan 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 chan, esta música não é um hino. É uma música secular. Ela não está a dizer que foi Deus que fez a primavera, o verão, o outono e o inverno, mas ela não ofende em nada os princípios de Deus. E não há nenhum problema em ouvir uma música destas. Mas se eu cantar uma música que deifica o sexo livre, as drogas, aí temos uma música que, além de secular, é mundana. Ela ofende os princípios e a Deus diretamente. Então, esse tipo de músicas deve ser descartado. O problema hoje é encontrar músicas seculares que não sejam mundanas, mas isso é outra história. Bom, por falar em história, nós vamos fazer um breve apanhado da história da música. Eu não quero ser muito maçudo com esta questão, mas vamos começar desde Israel e dos povos pagãos e vamos começar por notar que havia diferença mesmo na música do dia-a-dia do povo de Israel em relação à música do mundo da altura. Se repararem, quando Moisés ficou um bocadinho mais no monte, ele demorou um pouquinho mais, o que é que aconteceu? Eles começaram a deslizar um pouco para um outro estilo de música, para um outro estilo de adoração. Vemos que a música israelita é muito animada e dinâmica, mas mesmo assim tem uma estrutura de ritmo diferente da música pagã, da música egípcia, por exemplo, ou música babilónica. Interessantemente, sempre que há uma demorazita, parece que a apostasia invade. Moisés demorou um bocadinho mais no monte, invadiu a apostasia com o bezerro de ouro. Samuel demorou um bocadinho mais de chegar e Saul decidiu fazer a adoração por ele mesmo e trouxe a apostasia. Jesus demora um bocadinho mais de chegar e começamos a imitar um pouco o que está à volta. É uma tendência natural. Mas não quero entrar nesse campo para já, até porque esse é o assunto de amanhã.